O CNN Prime Time deste sábado, 7 de março, destaca o cenário eleitoral com a nova pesquisa Datafolha para a presidência da República, que mostra Lula e Flávio Bolsonaro empatados dentro da margem de erro. O levantamento consolida o senador do PL como o principal adversário do atual presidente nas eleições de outubro. E no 8º dia de guerra no Oriente Médio, Irã e Israel trocam ataques e diversos incêndios são registrados em Teherã. O correspondente da CNN na capital iraniana mostra daqui a pouco o clima de medo e a apreensão dos moradores. Enquanto isso, Donald Trump não dá sinais de trégua. O presidente dos Estados Unidos afirma que o resultado da guerra contra o Irã tem sido incrível e avalia que todas as ações feitas pelos americanos são um favor ao mundo. Na política brasileira, a CPMI do INSS não desiste do depoimento de Daniel Vorcaro. O presidente da comissão, o senador Carlos Viana do Podemos, diz que vai pedir ao Supremo Tribunal Federal que o banqueiro seja obrigado a ir presencialmente ao Congresso. Nas mensagens vazadas de Vorcaro, a exposição de uma vida de luxo. O banqueiro teria investido milhões de reais em um evento privado na Sicília, no sul da Itália, em 2023. Olá, muito boa noite a você. Sejam todos bem-vindos ao Grande Debate comigo, Estevão Limana. O nosso time de debatedores conta hoje com a jornalista e ex-senadora Ana Amélia Lemos e o ex-ministro e comentarista José Eduardo Cardoso. Sejam bem-vindos. O ministro Dias Toffoli deixou a relatoria do caso Master no Supremo Tribunal Federal. A decisão foi tomada após uma reunião entre magistrados convocada pelo presidente da corte para frente. Entender quais são os impactos, o que vai acontecer a partir de agora, depois que Nicolás Maduro foi capturado e qual deve ser o futuro da Venezuela. Mas também de olho na repercussão. Antes disso, eu trago aqui um resumo do que foram as últimas horas desde que Nicolás Maduro foi capturado pelos norte-americanos. O agora ex-ditador Nicolás Maduro passou a noite em um centro de detenção em Nova York, nos Estados Unidos. Ele foi conduzido algemado dentro do escritório da DEA, que é o órgão de administração de repressão às drogas de Manhattan. Lá ele foi fichado, teve as impressões digitais coletadas e a fotografia tirada. Acredita-se que uma apuração minha também aqui no CNN Arena. Parlamentares de oposição enxergam um progresso na relação entre os Estados Unidos e o Brasil após a reunião do final de semana, mas também colocam na conta do presidente Lula a demora para negociar os impactos econômicos causados pelo tarifaço. Na avaliação da oposição, Lula deveria ter se reunido com Trump antes mesmo do início da cobrança das tarifas no mês de agosto, assim como fizeram alguns outros líderes de nações que também estavam na mira das tarifas. No entanto, os políticos concordam que a reunião entre os líderes pode ser a porta de entrada para a derrubada das tarifas. 7h31 pelo horário de Brasília, 5h31 em Washington. Nós trazemos breaking news da CNN Brasil para informar que Donald Trump é eleito oficialmente pela projeção da CNN Internacional como o 47º presidente dos Estados Unidos da América. Repetindo, Donald Trump, pela projeção feita pela CNN com os últimos resultados de Michigan, traz então que Donald Trump é o novo presidente dos Estados Unidos da América. Para o almoço ou de ir para casa. Então, se organize, leva a sombrinha que tudo fica certo. Temperatura agora 18 graus em São Paulo, a máxima deve ser de 23. Apesar da mudança no tempo, as temperaturas não devem mudar muito aqui em São Paulo. Até quinta-feira, a média na capital paulista deve ficar na casa dos 23 graus. Chove, mas mesmo assim não deve esfriar. É breaking news na CNN Brasil porque acabamos de receber a informação de que a Polícia Federal prendeu Daniel Vorcaro, do Banco Master. Essa decisão teria sido da Justiça Federal de Brasília, com
se digamos assim, esse modus operandi da política, ele está acontecendo, se os candidatos continuam com esta bandeira ou acabam utilizando o nome do ex-presidente para angariar votos. Bem, muito obrigado pela gentileza da entrevista. O juiz Zápio, que inclusive está agora, né, Caio, na 18ª Vara Federal de Curitiba, que é uma vara que cuida de assuntos previdenciários, né, desde dezembro, mais ou menos. E nesses últimos meses, o próprio STF tem revalidado algumas ações, né, envolvendo os próprios processos em que Zápio liderou. E a gente também acompanha aquela situação da correição extraordinária que acontece na 13ª Vara Federal de Curitiba e também no TRF4, né, uma correição extraordinária pedida pelo CNJ, mas que só teve um resultado parcial até este momento, né? Exatamente isso. Isso está para sair. Essa novela não acabou ainda, né? A gente tem ali um acordo, houve a opção por um acordo, né? Pelo que... O senhor enfrentou um desafio muito grande na enchente e se coloca dessa conversa, né, conosco aqui como um político do centro que dialoga, que escuta as duas propostas. E a gente não pode imaginar uma outra questão diferente, é se o senhor gostaria de, em 2026, ser candidato à presidência, se o senhor gostaria de ser presidente da República, se é uma aspiração sua, ou se isso ainda está em stand-by na Olha, Estevão, vou te dizer algo que eu já falei uma vez numa entrevista, tempos atrás. Perguntar para um político que foi prefeito e é governador de um estado se gostaria de ser presidente é como perguntar para um jornalista que esteja numa TV comunitária na sua cidade se ele não quer ser jornalista na CNN, que é a verdade. Né? Naturalmente, a aspiração... Sim. Ou não, ou tem que ser tudo descartado, mas é o drama também dos comerciantes dessa parte que é muito pujante da capital dos gaúchos, Juliana, que aqui é o comércio da cidade, aqui acontecem as vendas, também tem os camelôs, ficam por aqui. Você, quando quer resolver a vida e comprar algumas coisinhas rápidas, sempre tinha a Rua Voluntários da Pátria como um ponto de referência que, infelizmente, agora, quando a água baixou, nós temos aí, né, esse rastro de muitos prejuízos para as pessoas. De Porto Alegre. E é possível visualizar, então, que o rio está um pouco mais alto do que o nível que nós encontramos aqui, mostrando que as comportas estão cumprindo os seus papéis neste momento. Uma imagem histórica direto da Avenida Mauá, no coração de Porto Alegre. Neste momento a gente chega aqui na rodoviária de Porto Alegre. À direita do seu vídeo nós vamos mostrar como que está a estrutura embaixo d'água. Essa era uma visão que nós não tínhamos tido a oportunidade de chegar ainda, porque o ponto é muito difícil de acesso sem uma embarcação. E nós vemos aí os guichês da rodoviária, aí atrás deste vidro. Era para termos muitas pessoas circulando por aqui, ônibus, carros também transportando os passageiros. E vemos que a situação é impressionante, que dá acesso a outros municípios, como é o caso de Guaíba também, que são banhados pelo rio Guaíba, mas as ilhas pertencem a Porto Alegre. Olha aqui do lado, nós temos aqui as águas do Guaíba e casas que fazem aí do estúdio da CNN por alguns dias, quando coloquei meu pé aqui em Porto Alegre e ao ver essa situação toda neste momento, a gente fica sem palavras para descrever o nível de destruição e de problemas que as pessoas estão enfrentando. Passamos também por alguns locais em que era possível ver as pessoas que não quiseram sair de suas casas. Algumas estavam até no telhado, estavam na telha, em pé, com guarda-chuva, monitorando, é claro, com muito medo dos saques. Mas conversava com algumas pessoas, elas relataram que, digamos assim, moram há 40, 50 anos por aqui e acharam, então, prudente continuar, né? Prudente não tem nada, mas acharam, assim, tranquilo de continuar aqui porque já conviveram contra as enchentes, mas não nas proporções de 2024. Aqui ao nosso lado temos outras casas, outras residências que também infelizmente foram atingidas. E não são só casas de pessoas humildes que construíram as suas famílias perto do rio. Casas também mansões que aproveitavam a vista para o Guaíba, toda a estrutura que, é claro, né, teve danos por conta da água, mas o acervo está preservado porque é nos andares superiores. Nós temos impactos e tristes esses impactos em uma livraria muito conhecida, a Livraria Taverna, que fica aqui bem na esquina, na frente, né, da Casa de Cultura Mário Quintana. Se a gente puder entrar aqui, olha só como está o nível da água, que já é melhor do que nos últimos dias. A marca chegou aqui, ó, nesse ponto, já temos aqui uns 40 centímetros de diferença já durante esta segunda-feira, mas infelizmente
temos a notícia de que muitos livros acabaram sendo perdidos e o pessoal todo está realizando uma força-tarefa para preservar. Do Sul, Estevão Limana. Pois é, Elisa, e para mim, gaúcho, estar aqui no meio disso tudo, onde havia vida e agora é tudo vazio, tomado pela água, é um grande desafio. É um desafio porque a gente tem que tentar manter a postura, não se emocionar, mas é impossível ao ver a tristeza nos olhos das pessoas, principalmente das crianças e dos idosos que precisaram deixar suas casas. E todos sempre com a mesma dúvida: até quando isso vai durar? Quanto tempo mais essa enchente vai percorrer? Pois é, quanto tempo mais essa imagem? Aqui, ó, aqui nós temos a marca de onde a água atingiu. Então, ó, para vocês terem noção aí em casa, eu tenho 1,80 de altura, tá batendo aqui no meu peito a água. Portanto, é algo surreal, como os moradores falaram aqui, a força que veio essa água e o que impactou nas residências, porque esse aqui é um bairro residencial, contrário até do que nós mostrávamos nas outras participações, que é a oração que eu fiz hoje à tarde em exclusividade para a CNN, que traz então que o presidente Macron fez diversas parcerias e também acordos com entidades, e uma delas é com a Central Única das Favelas da CUFA e com a Favela Road. O que vai acontecer? O presidente Macron quer fazer com que intercâmbios culturais aconteçam entre as pessoas que fazem parte dos subúrbios da França, que possuem influência cultural africana. E com isso, que sejam compartilhadas as experiências de sucesso econômico entre os franceses e também entre os brasileiros. Eu estou com mais um episódio do Carta CNN, esse nosso encontro quinzenal no canal da CNN Brasil, exclusivo para os membros do YouTube. E já estamos em 2026. E para coroar esse novo ano, eu trouxe a nossa equipe aqui para um dos restaurantes que eu mais gosto de São Paulo, que é o NB Steak. É claro, um gaúcho gosta de carne, não tem como negar isso. Mas antes da gente falar de carne, nós vamos falar sobre rótulos e rótulos de vinhos. Você já foi no mercado, numa adega? Você já ficou se perguntando se os vinhos podem ser boas combinações para as altas temperaturas? Moramos num país tropical e o consumo de vinho pode seguir durante todos os meses, mas é necessário ter atenção a alguns pontos, principalmente se você for levar um vinho para a praia, para a piscina ou se for harmonizar com alimentos mais leves, que são típicos desta época do ano. Por mais que aqui atrás de mim esteja nublado, estamos em São Paulo, a terra da garoa, mas o calor aqui no Brasil é frequente e vale a pena sempre seguir com um vinho junto. E é por isso